Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa neste momento. Estamos chegando aqui para cultuar o Senhor. Você que está conosco, compartilhe essa live, manda ela para alguém. Vamos juntos celebrar o Senhor nesta noite. Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Seja muito bem-vindo. Este é o culto da Igreja Casa de Oração para todas as nações, aqui em Aimorés, Minas Gerais. Eu sou o pastor Marcos Aguiar, aqui está comigo a minha esposa, Van Rita, a Melissa, minha filha mais velha, e a filha mais nova, que é a Raíssa. Já estamos aqui preparados para cultuar o Senhor. Mas antes de começarmos, compartilhe essa live, manda ela para alguém, jogue ela nos seus grupos aí, e nós vamos fazer um culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, vamos entrando, vamos mandando para alguém, vamos estar na presença do Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Se você puder, pegue a sua Bíblia para nós fazermos a leitura introdutória deste culto no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Você que pode parar por um instante, pegar a sua Bíblia, acompanhar conosco, esqueça as outras coisas neste momento e vamos estar juntos, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Salmos de número 100, nós vamos ler para a introdução deste culto. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por esta noite. Te louvamos por, ó Deus, a oportunidade de estar te servindo, de estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. E mais do que isso, de saber que o Senhor é o Deus que está presente conosco. Pedimos ao Senhor que alegre o nosso coração, alegre a nossa alma, ó Deus, e que venhamos estar com o coração contrito, sincero, diante da Tua presença, para buscarmos ao Senhor, para expressarmos o nosso louvor e a nossa adoração, e também recebermos a Tua palavra nessa noite. Abençoa cada um dos nossos ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos fazer como o convite do salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Vamos esquecer um pouco dos problemas do dia, dos dias, e vamos celebrar ao Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos adorar o Senhor. Pai, Senhor, irmãos, vamos começar a nossa adoração agora, adorando ao Senhor em todo tempo, em qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. Chama os meninos para cultuar. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó
Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o seu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Louvado é o nome do Senhor. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Exalte, adore o nome do Senhor nesta noite. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus. Ainda que Aleluia. pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No final dessa tempestade, nós vamos poder levantar as nossas mãos e dizer: eu sobrevivi. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Minha cabeça. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava.
coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Aleluia. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Manifesta a sua adoração ao Senhor nesta noite. Eu aprendi a ganhar. Aleluia. Perdendo, aprendi a subir. Descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando. Glória a Deus. Tem algo acontecendo. Glória a Deus. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus. Tem coisa boa chegando. Aleluia, Jesus. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus. Sobrevivi. Sobrevivi. Glória a Deus. Glória a Deus. Exalte o nome do Senhor, meu querido. Vamos declarar que não existe um Deus grande, Aleluia. como o Deus que nós servimos. Não há outro como Ele. Ele faz maravilhas. E Ele está aqui para responder a sua oração. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
Aleluia. Sobre todo nome é seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Adore. Deus. Cantarei. Abra sua boca nessa noite e adore. Meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse Deus é grande, esse Deus é maravilhoso. Vamos a meditar na palavra do Senhor nesta noite. Para isso eu convido você que pode, apanhe a sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor. O texto que nós vamos falar nesta noite, compartilhar com você nesta noite, é o livro do profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Texto muito conhecido, muito pregado, mas que nesta noite eu gostaria de compartilhar com você. Ezequiel 37, eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra para a sua vida. Eu tenho certeza que nesta noite Deus tem uma palavra direcionada para o seu coração. Abra sua mente, o seu coração para isso nesta noite. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso.
E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se sobre eles por cima a pele, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Eu quero ficar até aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor. Queridos, o cenário que o Senhor levou em visão ou em espírito o profeta Ezequiel foi um cenário que nenhum de nós gostaria de passar ou de estar. Nós vemos neste texto um cenário de morte. Nós vemos nesse texto um cenário onde a vida deixou de existir por uma questão ou outra, e eu até imagino que neste vale, algum tempo atrás, a Bíblia não fala, mas eu acredito que décadas atrás, poderia ter havido uma guerra, pois na maioria das vezes a guerra era travada em um vale. E no vale, porque aquele exército que estivesse perdendo, esse exército poderia querer correr ou fugir, e ele seria facilmente alcançado pelo exército vencedor. Pois para sair do vale, a pessoa deveria subir os montes para tentar escapar. E por algum motivo aqui nesse texto eu entendo que este povo era o povo de Deus, que mais à frente, se você ler o texto todo, só um ajuste aqui, queridos. Está todo mundo pegando bem a imagem? Dá um ok aí para nós, um joinha. O texto vai dizer para nós aqui que nesse tempo os ossos já estavam sequíssimos. Estavam sequíssimos. Isso quer dizer para nós que já há algum tempo essas pessoas tinham morrido. Já tinham passado por um momento de decomposição e só sobraram alguns ossos e estavam sequíssimos. Sequíssimos. A Bíblia chega a dizer dessa forma. Eu quero trazer à sua memória o que seria este vale. Este vale, um vale de morte. Este vale, um vale aonde a vida deixou de existir. E se pegarmos por este ponto, a Bíblia mostra para nós, ou nos dá margem para falar sobre 3 tipos de morte. A primeira é a morte física, é a separação do homem do seu ente querido. É o momento que a pessoa, ele passa por um problema ou por outro e deixa de existir, e ali os familiares, as pessoas levam ou têm condição de levar até o cemitério e deixar ali. O homem, ele não foi criado para morrer, mas por causa da consequência do pecado, o ser humano então passa a ter uma vida limitada, e o limite desta vida chega com a morte. A morte física é algo que acontece com todas as pessoas, tendo dinheiro ou não, tendo enfermidade ou não. Um dia uma desculpa vai ter para essa pessoa morrer. E a segunda morte que a Bíblia nos dá margem para falar dela é a morte espiritual. É aquela que o homem deixa de estar perto do seu Criador, perde a comunhão
com o seu Criador. E Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Morte é separação. Essa morte é a morte espiritual. É onde o homem ele perde a comunhão com o seu Criador. É onde o homem perde aquele contato que ele foi criado para ter, de poder falar com Deus, de poder ouvir Deus falar, de manter um ato de comunhão. E a Bíblia também nos dá margem para falar sobre a morte eterna. Essa espiritualmente é chamada de segunda morte, lá no livro de Apocalipse, onde todas as pessoas vão ter que se apresentar diante do Senhor no trono branco, aquelas pessoas que não receberam Jesus como Salvador. E a Bíblia vai dizer para nós que todo aquele que não foi achado no livro da vida, este será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Segunda morte no âmbito espiritual. Essa morte, ela é a separação eterna de Deus. É a separação do homem para sempre do seu Criador. Existem dois caminhos, existem dois finais de caminho, existem dois destinos. E se você não passar eternamente com o Senhor, não importa o tanto que queiram negar, existe um lugar chamado inferno, lago de fogo, Hades, ou como você queira chamar, Seol, sepultura. O ser humano que não for achado escrito no livro da vida vai passar a sua eternidade neste lugar. Mas por que eu estou trazendo esta palavra para nós aqui hoje? É porque nós que morremos espiritualmente e aceitamos Jesus, passamos da morte para a vida, como a palavra do Senhor explica para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. A morte eterna, para aqueles que estão em Cristo Jesus, essas pessoas também não vai ter a necessidade de ter medo dessa morte, porque o próprio Senhor Jesus disse: vou vos preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse cenário de morte espiritual, de morte eterna, ele é vencido no momento que o ser humano abre o seu coração e recebe o sacrifício de Jesus, e passa a partir deste momento a ser filho de Deus, a ser nova criatura. Ele passa pelo estágio da salvação, que é maravilhoso na vida do ser humano, e ele se completa com a regeneração, com a justificação e com a santificação. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É um processo que o ser humano passa. Muito bem, mas vamos voltar ao texto. O que acontece naquele texto? Eu poderia nesta noite falar sobre características daqueles ossos que estavam mortos, mas hoje eu estava pensando, a morte ela não tem condição de trazer nada para o ser humano, ela não tem condição de oferecer. Visando por este lado, ou olhando por este lado, eu tenho que entender que todas as coisas que acontecem com o ser humano, acontece não é porque morreu, mas é porque faltou a vida. E eu gostaria de trazer isso, e que você deixasse isso entrar forte ao seu coração, porque a pior coisa que o ser humano ele tem não é a morte, mas é a falta da vida. O próprio Senhor Jesus Cristo se declara como autor da vida. Nada do que existe é sem Ele, ou se sair o fôlego dele, se sair o Espírito, se sair a dádiva de Deus, que é a vida, as coisas ruins começam a acontecer. E eu vou enumerar rapidamente para você o que acontece com o ser humano quando falta a vida. Em primeiro lugar, ele entra no estágio de silêncio. E lá em Salmo está dizendo que os que descem à sepultura não louvam ao Senhor, porque é um lugar de silêncio. Mas nós que estamos vivos, bendiremos o nome do Senhor para todo sempre.
A falta de vida, ela traz frieza no corpo humano. A falta de vida, ela traz imobilidade. A falta de vida, ela traz endurecimento dos órgãos do ser humano. A falta de vida traz a falta de visão. A falta de vida causa também a falta da pulsação, o coração para de bater. A falta de vida leva o corpo do ser humano à decomposição. A falta de vida faz faltar o paladar. A falta de vida faz faltar o olfato. A falta de vida faz faltar a audição. A falta de vida faz faltar o tato. A falta de vida é um ambiente de tristeza. A falta de vida leva o ser humano ao sepultamento. A falta de vida causa falta de esperança para todas as pessoas. E eu me lembro de Davi, quando o seu filho adoeceu, ele jejuou, ele foi para a oração, ele ficou sem comer, ele prestou ao Senhor súplicas, orações, mas no dia que o menino morreu, todas as pessoas ficaram assustadas, e ele então pega o pão, come, vence ali o seu jejum, e alguém pergunta, mas o menino estando doente, você estava jejuando e agora que o menino morreu, você abandonou a oração, abandonou o jejum, abandonou tudo? Davi diz assim, olha, enquanto havia vida, havia esperança. Agora eu posso ir para lá, ele jamais torna para cá. O que eu estou mostrando para você é o que estava acontecendo naquele vale, mas não é apenas pela falta de morte, é pela falta da vida que estava no lugar. E o que Ezequiel vê? O Senhor faz ele andar através daquele arrebatamento de espírito. O Senhor faz ele andar no meio do vale, e ele percebe que todo o vale estava sequíssimo, aquele vale estava todo sem vida. E Ezequiel, eu acredito, a Bíblia não fala, mas ele começa a perceber que no meio daquele vale de ossos secos, só ele estava com vida, só ele que podia falar, só ele que podia pensar, só ele que poderia andar, só ele que poderia ouvir, só ele que poderia palpar as coisas. Era só ele que estava com vida, porque a vida estava nele, porque ele não tinha ainda passado pelo mesmo estágio daqueles ossos que estavam mortos, que estavam sequíssimos. Ezequiel ainda estava com vida. Isso traz uma mensagem de esperança para mim e para você nesta noite. Não importa quão difícil seja a situação que você ou que a sua casa esteja enfrentando, saiba você que ainda é esperança, porque ainda você está vivo, ainda existe esperança, porque o Senhor está te mantendo de pé, o Senhor está te mantendo vivo. E se há vida em você, há um propósito de Deus. Se há vida em você, há um propósito de Deus. E talvez o propósito de Deus nesta noite, aleluia, é fazer você andar no meio de um vale que está cheio de ossos, porque Ele quer te usar no meio deste vale. Ele quer transformar este vale pela sua presença. Ele quer transformar este vale pela voz profética que sai de você. Ele quer transformar este vale pelo poder de Deus que está na sua vida. Ele quer transformar este vale pelo poder de Deus que está junto com você. Ah, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É isso que estava acontecendo com Ezequiel naquele momento. Ezequiel estava andando no meio de um vale sequíssimo, porém Ezequiel estava vivo. Eu não quero que você olhe para o cenário de morte nesta noite. Eu quero que você olhe para você mesmo e comece a adorar o nome do Senhor, porque parece que está com o cenário de morte, mas o Senhor está preservando a sua vida. O Senhor está preservando você em pé. O Senhor está preservando você com todos os sentidos do ser humano. Aleluia! É porque Ele tem um propósito, Ele tem algo para revelar através
de você estar vivo, mesmo que em meio a um vale de ossos secos, o Senhor está te mantendo vivo. Você pode adorar o nome do Senhor, você pode dar um glória para Deus aí onde você está, você pode erguer as suas mãos e dizer para o Senhor, mesmo que em tempos difíceis, mesmo com tempo de medo, o Senhor está me mantendo vivo, o Senhor está me mantendo de pé, o Senhor está preservando a minha vida. E se há um preservar de Deus na sua vida, é porque Ele tem um propósito. E se há um preservar de Deus na sua vida, é porque Ele quer ministrar à sua vida algo de interessante, algo fundamental, para que as outras pessoas percebam Cristo na sua vida. Oh, glória! Você está sentindo a presença dele aí? Ele está com você aí. Você pode estar em meio ao caos, você pode estar em meio a uma situação difícil, mas Deus está te preservando vida. O Senhor está preservando você com vida, porque Ele é fiel e justo, porque Ele guarda, Ele sustenta, Ele te segura pelas suas mãos. Ele é o Deus que te sustenta a cada minuto, a cada instante do seu viver. E o que acontece? Ezequiel olha, tudo morto, e o Senhor continua falando com ele. Você precisa entender que mesmo em meio ao caos, mesmo em um ambiente de morte, você nunca pode deixar de ouvir a voz de Deus. Você nunca pode perder a sensibilidade de ouvir Deus falar com você. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel naquele dia ou naquela situação: poderão reviver estes ossos? Se fosse, talvez eu falaria para Deus imediatamente: não, Senhor, jamais poderão viver estes ossos. Talvez eu responderia até mesmo sem pensar. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Ezequiel dá uma resposta positiva e sábia para o Senhor, quando de repente ele fala para o Senhor: Senhor Deus, Tu o sabes, Tu o sabes. E naquele momento em que ele dá essa resposta para Deus, Deus começa a agir. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas você precisa entender que Deus não perdeu o controle de nada da sua vida. Deus, Ele continua no controle da sua existência. Deus, Ele continua no controle de tudo o que existe. E Ezequiel sabia disso e falou para Deus: o Senhor sabe, na minha visão é impossível, mas o Senhor é o Deus que sabe. E a Bíblia vai dizer para nós e vai mostrar para nós que o Senhor já começa a fazer algo novo no meio daquele vale. O Senhor chama Ezequiel então e diz: Ezequiel, você vai fazer o seguinte, você vai profetizar a estes ossos. Imagina só, você em meio a um cemitério, e de repente Deus falar com você: ei, profetiza aos defuntos que estão aqui nesse cemitério. Talvez nós imaginaríamos: Deus não está muito bem não, a cabeça de Deus não está boa não. Só que Ezequiel sabia que Deus tinha o domínio e tem o domínio de todas as coisas. A primeira coisa que o Senhor disse para Ezequiel: profetiza a estes ossos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia! Se Ezequiel fosse questionar, ele viraria para Deus e falaria: Senhor, como eu vou falar para esses ossos? Eu vou falar e não vai adiantar, porque esses ossos estão mortos. Mas a profecia que Deus mandou Ezequiel trazer para aqueles ossos foi: ouvir a palavra do Senhor. Deus estava mostrando para Ezequiel que pelo menos uma coisa diferente já ia acontecer, ou já estava começando a acontecer. Os ossos iam ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Deus está querendo que você seja uma voz dele? Quantas vezes o Senhor está querendo que você seja um profeta dele?
e a situação é de morte, o Senhor está mandando profetizar vida, e você não tem coragem por causa do cenário de morte, mas o Senhor está dizendo, diz para esses ossos, ouvir a palavra do Senhor. Muitas coisas talvez não acontecem conosco, porque nós não temos a coragem e a liberalidade de liberar a palavra de Deus sobre situações difíceis que nós enfrentamos. Existe um momento que nós precisamos, com fé no Senhor Deus, dizer para algumas situações, para, em nome de Jesus, e essa situação vai ter que parar. Ezequiel é confrontado por Deus a mandar aqueles ossos ouvir a sua voz, aleluia. O Senhor diz para Ezequiel, fala para esses ossos que eu porei neles o Espírito e eles novamente viverão. Talvez Deus está querendo te usar, mesmo numa situação de caos como nós enfrentamos, numa situação difícil, em vez de nós emprestarmos a nossa boca para o inimigo, tentar levantar coisas, trazer coisas para trazer desentendimento, é hora de passarmos, liberarmos a palavra do Senhor, dizendo, o Senhor vai trazer vida, o Senhor vai trazer vida, o Senhor vai trazer vida. É momento de nos levantarmos como servos do Senhor e sermos porta-voz de Deus aqui nessa terra. E eu vejo o Senhor dizendo para Ezequiel, e de repente o Senhor diz para Ezequiel, e você vai continuar profetizando, vai dizer que os ossos vão se ligar, você vai dizer, Ezequiel, que os tendões serão estendidos sobre esses ossos. Diga também que eu vou fazer crescer carne sobre esses ossos e tendões. Diga ainda que eu vou colocar pele sobre os ossos, sobre os tendões e sobre a carne. Ainda diz Ezequiel que eu vou fazer entrar neles o Espírito e vivereis. E Ezequiel faz conforme a palavra do Senhor. E eu profetizei como me deu ordem. E eu falei como ele me mandou. Aleluia. Eu falei segundo a palavra dele. Oh glória! E eu quero nesta noite dizer para você que segundo a palavra que ele colocou no meu coração, é palavra de vida e não de morte, é palavra de restauração e não de falta de esperança. A palavra que Deus coloca na minha vida para trazer para você é que Ele vai fazer algo novo acontecer na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Algo da parte de Deus novo vai acontecer. Oh glória! Vai acontecer. E eu profetizei como me deu ordem. Não é segundo a minha vontade, mas é segundo a ordem dele. E deixa eu te dizer algo de Deus nessa noite. Aquele que manda falar é o Deus que tem o poder para fazer cumprir. Aquele que manda profetizar é o Deus que tem poder para fazer as coisas que já não são mais acontecer e o nome dele ser glorificado. Quando ele profetiza, sabe o que acontece? Diz o texto sagrado que ele escuta um ruído, um barulho de ossos se chocando com ossos, ossos se ajuntando cada osso a seu osso, ossos que estavam fora do lugar chegando no lugar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus ordeiro. O nosso Deus, ele tem organização para trabalhar, e ele sabia que a primeira coisa para trazer vida naquele vale de ossos secos era colocar cada osso no seu lugar. Deus quer ministrar uma palavra na sua vida nesta noite. Talvez Deus está querendo que na sua casa as coisas entrem no lugar. No meio da sua família, Ele quer colocar cada osso no seu osso.
Ele quer colocar cada osso na sua posição. Deus está trazendo esta palavra dizendo para você: eu vou agir, eu vou fazer, mas deixa as coisas chegarem no lugar primeiro. O teu pedido não está esquecido diante de Deus, a tua súplica não está esquecida diante de Deus, mas assim diz o Senhor para você nesta noite: eu ainda não tirei a prova, eu ainda não tirei o problema, porque eu estou chegando as coisas no lugar, eu estou colocando cada osso a seu lugar, eu vou trazer vida, eu vou trazer mudança, eu vou trazer uma nova história, mas antes de eu fazer tudo isso, eu quero colocar ordem na casa, eu quero colocar ordem na família. A Bíblia está dizendo aqui para nós que Ele colocou cada osso no seu lugar. Deixa Deus fazer, irmão. O ambiente de morte vai mudar no momento que você permitir Deus colocar as coisas no lugar. Você vai perceber que o ambiente de morte, o ambiente de tristeza vai mudar quando as coisas entrarem no lugar. Você vai perceber que na hora que Deus coloca cada coisa no seu lugar, você vai ver que a bênção de Deus vai chegar, a vida de Deus vai chegar, a ordem de Deus vai chegar. Mas enquanto você estiver com o coração endurecido, Deus falando muda e você não muda, Deus falando move e você não move, Deus falando fala e você não fala, Deus falando modifica e você está endurecendo o seu coração, a tua prova não vai passar. Mas no momento que você deixar cada coisa entrar no seu lugar, cada osso no seu lugar, você vai perceber que a obra de Deus vai andar na sua vida. Quando a Bíblia fala que a cada osso se juntando a seu osso, ela está mostrando para nós que Deus trabalha com a unidade. Não é um osso lá, não é um osso cá, mas a Bíblia está dizendo que eles se ligaram. Eles se ligaram. A Bíblia está dizendo que cada um ficou ligado ao outro. Quando a Bíblia fala que os ossos se ligaram, cada osso a seu osso, ela está dizendo para nós: eu preciso que haja unidade. Deus quer unidade na sua família, Deus quer unidade nesse seu casamento, Deus quer unidade nessa sua casa, Deus quer unidade nesse seu propósito, Deus quer unidade, Ele quer ligar as coisas, cada coisa no seu lugar, e assim você vai ver as coisas acontecer. Depois dos ossos, cada osso no seu lugar, o Senhor permitiu que os tendões estendessem sobre aqueles ossos. Tendões são nervos. Os nervos são responsáveis para pegar o comando do cérebro e levar para todos os membros do corpo. O que o texto está dizendo para nós? Você precisa ter comando, você precisa ter direção. Os ossos não estão com vida ainda porque você perdeu o comando. E às vezes nós queremos comandar a nossa própria vida. Nós queremos receber Jesus como Salvador, mas não como Senhor da nossa vida. Nós queremos comandar a nós mesmos. Nós queremos obedecer o comando da nossa própria vida. Aonde o nosso nariz está apontando, nós queremos ir. Mas o Senhor quer que nós tenhamos não somente ossos ligados, mas que tenhamos tendões, que leva o direcionamento de Deus para todos os membros, para todo o nosso corpo. E a Bíblia diz que depois que estendeu o comando, os tendões, o Senhor fez crescer a carne sobre os ossos e sobre os tendões. O que é isso, pastor? Já te explico. Quando a Bíblia fala que cresceu a carne, ou os músculos cresceram, o Senhor está falando de sustentação. Não adianta ter ossos ligados, não adianta ter tendões passados sobre esses ossos, se o corpo ele não consegue ter sustentação.
Um esqueleto, você tentar colocar ele em pé, ele vai cair, ele não vai ter sustentação, porque o que traz sustentação são os músculos, e os músculos que têm a missão de mantê-lo de pé. Deus está dizendo para você nesta noite: eu quero mudança, eu quero um cenário de vida, eu quero transformar o cenário de morte em um cenário de vida, mas primeiro os ossos precisam ser ligados, segundo, os tendões precisam ser passados, e você precisa ter sustentação. Quantas e quantas pessoas estão vulneráveis? Um dia está na igreja, outro dia está no mundo, um dia está igual a galinha da Angola, né? Tô fraco, e nunca fica forte, e chega até mesmo a dizer que a carne é fraca. Meu querido, desde quando o pecado é vitamina? Desde quando afastar da presença de Deus vai te fortalecer? O Senhor está dizendo: eu quero sustentação. Sustenta o seu corpo, sustenta a sua direção, sustenta os teus ossos pela palavra, pela oração, pelo jejum. O próprio Senhor Jesus disse assim: ei, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O reino de Deus é tomado por força, e você precisa fazer força para chegar lá. O reino de Deus é de graça, mas você precisa manter a sustentação para estar no caminho do Senhor. Depois da carne que cresceu, a Bíblia vai dizer que estendeu-se pele sobre os ossos, os nervos, a carne. A pele fala de proteção. A pele está dizendo para nós que há necessidade de proteção. Quando você machuca, que a sua carne fica exposta, você não consegue encostar alguma coisa, você tem dificuldade, porque a proteção saiu. Eu quero dizer para você que o Senhor quer colocar, se as coisas já estão no lugar, se o direcionamento já foi dado pelo Senhor, se há sustentação na sua vida, o Senhor quer colocar proteção. Ele quer colocar a proteção do sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Ele quer trazer a proteção no seu lar. Ele quer trazer a proteção na sua casa. Ele quer estender a pele sobre a sua vida. Glória a Deus. Depois disso tudo feito, a Bíblia vai dizer que Ezequiel olhou, e era um exército muito numeroso, porém sem vida. Aí a Bíblia vai dizer que aquele exército já estava todo bonitinho, ossos no seu lugar, tendões, carne, pele, mas sem vida. O que adianta o exército sem vida? O que adianta você estar em pé sem vida? O que adianta você vir à igreja sem vida? O que adianta você ler a Bíblia na sua casa sem vida? O que adianta você ouvir esta palavra e até sentir alguma coisa de Deus, mas não trazer mudança? Está sem vida. Aí diz a palavra do Senhor que a profecia continuou. E a profecia era esta: diz aos quatro ventos, assopra o Espírito sobre estes mortos, para que vivam. O Senhor quer assoprar o Espírito Santo sobre a sua vida. Ali foi o Espírito de vida, mas hoje o Espírito Santo quer assoprar na sua vida. O Senhor quer trazer vida. E você sabe o que eu acho interessante, querido? Ei, irmão, você que é crente, o Senhor aqui nesse texto mais à frente, eu não vou entrar nesse detalhe porque eu já estou encerrando, a palavra para hoje é essa aqui. A Bíblia vai falar que o Senhor diz: ó povo meu, estava sem vida, estava sequíssimo, mas o Senhor estava dizendo: ó povo meu. Israel já estava se sentindo dentro da sepultura, mas Deus continuava a dizer: ó povo meu, colocarei o meu espírito em vós e vivereis. Deus quer uma igreja
que saia deste, escute isso, pois isso é profético. Deus quer uma igreja que saia desse cenário de morte, cheia do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer trazer vida para a sua igreja. Ele quer trazer vida para o seu lar. Ele quer trazer mudança de comportamento. Ele quer trazer um avivamento em toda a terra. Ele quer trazer um avivamento em toda a terra. Abra o seu coração para Deus nessa noite. Nós já vamos orar. E você que está distanciado dos caminhos do Senhor, não é tempo de brincar. Não é tempo de levar uma vida de qualquer maneira. É tempo de sair de um cenário de morte. É tempo de reconciliar com Deus. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu não sei se será hoje. Eu não sei se será amanhã. Eu não sei quantos de nós escapará deste vírus ou de outra doença deste mundo. Está se falando em pandemia aí, mas o câncer está matando, a diabetes está matando, os acidentes estão matando, pessoas estão morrendo de qualquer maneira, e ninguém fica a escape. Amós, ele profetiza: porque isso te farei, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Se a tua chamada para a eternidade for esta noite, como está a tua alma? O que tens preparado e para quem será? Talvez o que você está pensando é de chegar daqui 5 anos, mas só Deus sabe se chegaremos lá. A palavra de salvação é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aceite Jesus hoje. Receba Jesus hoje. Reconcilia com Jesus hoje. Não deixa para amanhã, é hoje. Aí na sua casa, enquanto eu oro com você, diga para o Senhor: perdoa os meus pecados, liberta-me, escreve o meu nome no teu livro. Eu não quero passar a eternidade no inferno, eu quero passar a eternidade contigo para sempre e sempre. Pai querido, eu quero neste momento clamar ao Senhor pela vida deste irmão, desta irmã. Eu quero pedir ao Senhor que, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, todo levante de Satanás seja quebrado. A Bíblia nos garante que o inimigo veio matar, roubar e destruir. Mas a mesma Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu sinto nesta noite cadeias espirituais sendo quebradas. Eu sinto armadilhas quebrando no mundo espiritual. E o nome do Senhor é glorificado na sua vida, porque hoje Deus marcou este momento para falar contigo. Ó Pai, eu te engrandeço por isso. Quero pedir mais uma vez, ó Deus, que o Senhor coloque um basta nesta pandemia. Eu quero pedir ao Senhor que restaura a saúde do nosso povo, muda a saúde do nosso povo, traga a bênção para o nosso povo. Mas eu quero também te pedir: sustenta a sua igreja, sustenta a tua igreja, como coluna da firmeza e da verdade. Sustenta a tua igreja nesse tempo final. Oro também nesse momento pela situação financeira do nosso país. Deus, traga mudança, traga renovo, que a misericórdia do Senhor possa alcançar cada pessoa no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro também, Pai, com essa pessoa que está fazendo um concerto com o Senhor neste momento. Recebe o concerto, abraça essa pessoa e muda o cenário da vida dela para a honra e para a glória
do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos, nós estamos encerrando o nosso culto. Estamos encerrando neste momento. E eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Falou a sua alma. E Ele é fiel e justo para te manter de pé. Ele é fiel e justo para manter a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã à noite nós teremos uma live, às 21 horas, live de oração. Terça-feira nós teremos às 8 da noite, às 20 horas, o culto infantil. Então você fica ligadinho conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encerrar cantando, porque Ele vive. Vamos encerrar louvando, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que conhece, você que sabe, está aqui comigo. Mais uma vez eu quero fazer menção da minha família. A Rita, a Melissa, a Raíssa que está chegando. E minha sogra, uma Rosa Maria, que está aqui nos ajudando. Deus te abençoe, irmã Rosa Maria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, cante conosco. Porque Ele vive. Erga suas mãos ao céu. Posso crer no amanhã. Profetiza isso na sua casa. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Se prepare para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão, consolação e orientação do Espírito Santo seja com todos, com você, com a sua casa, com o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Deus abençoe você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.